Pessoal, agora que depois que eu acabei o vídeo, que eu me dei conta que é, eu vou deixar para ensinar essa memória aqui agora no próximo exercício, né? Porque esse aqui já está bem dizer feito o exercício. Aqui a gente já fez o cálculo da força iônica, né? Deixa eu só voltar aqui. A gente fez o cálculo da força iônica, fiz na calculadora, ensinei como é que faz. E depois a gente fez o cálculo já do coeficiente de atividade do alumínio, né? E aí fiz na calculadora, ensinei como é que faz também e a gente chegou nesse resultado. Então acho que não vem ao caso eu fazer tudo de novo, esse cálculo na calculadora para o sódio, né? Porque é a mesma coisa. Já vão estudando em casa aí. Tentem reproduzir na calculadora aí o mesmo cálculo e o resultado está aqui, né? Por isso que essa lista de exercícios também é resolvida para vocês, além de ver como é que faz também, ir treinando e chegar nos mesmos resultados. E aí depois o último cálculo, que é o coeficiente de atividade para o ânion sulfato. Então a resposta do exercício está aqui também, e aqui está ele resolvido. Tá? Então está aqui o passo a passo, eu já ensinei a fazer o primeiro, só falta fazer os dois últimos ali. Mas acho que é bem tranquilo, né? E agora o último exercício dessa sequência de três exercícios aqui, esse último aqui é bem completo, ó. Ele é só esse exercício, o exercício é só isso aqui, ó. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui. O exercício é só isso daqui, ó. Qual a atividade do íon nitrato na solução de nitrato de potássio 0,002 molar? Então, o exercício pede para a gente descobrir qual é a atividade do ânion nitrato, né? Qual é a atividade dele. Para mim calcular a atividade, vamos recapitular aqui no material. Para mim calcular, para saber a atividade do elemento químico, a gente tem que saber o coeficiente de atividade. Para mim saber a atividade dele, eu tenho que pegar a concentração dele, isso aí é bem fácil de ver ali, mas eu tenho que multiplicar pelo coeficiente de atividade. Ah, mas como é que eu calculo o coeficiente de atividade? Aí eu tenho que usar a equação de Debye-Equal, fazer todo aquele cálculo lá, e aí eu descubro qual é o coeficiente de atividade. Só que para mim fazer o cálculo da equação de Debye-Equal, uma das informações é quem? A força iônica. Então, na real, a gente começa o cálculo pelo fim aqui, ó. A gente primeiro calcula a força iônica, depois faz o Debye-Equal, e aí a gente descobre a atividade do elemento, né? Então, essa sequência está bem clara aqui, ó. Primeiro, para mim calcular a atividade do ânion nitrato, eu vou ter que descobrir qual é, primeiro, a força iônica dessa solução aqui, ó, que é uma solução só do sal nitrato de potássio. Então aqui esse sal aqui é bem simples, ó. O nitrato ele é menos, né? E 1 mol do sal ele gera 1 mol de potássio e 1 mol de nitrato. Portanto, para mim calcular, fazer o cálculo da força iônica aqui, né? Basta eu fazer a concentração do potássio, que a cada 1 mol do sal gera 1 mol de potássio, então vai ser esse o valor de concentração aqui, né? Isso aqui vezes 1. Então a concentração do potássio vai ser o 0,02 vezes a carga do potássio, que é 1, então 1 ao quadrado, mais agora o ânion nitrato. 1 mol do sal gera 1 mol de nitrato, então vai ser esse mesmo valor aqui, o 0,002 vezes a carga do nitrato, que é menos 1, então é o 1 ao quadrado também. Divido por 2 e vai dar esse resultado aqui, né? Então eu vou fazer na calculadora e já vou, ó, botar os dois parênteses, né? Lembrem disso, né? E depois a gente vai dividir por 2 tudo, né? Então aqui eu vou colocar o 0,002 vezes 1 ao quadrado. Eu sei que na real não precisava fazer esse 1 ao quadrado aqui, porque 1 ao quadrado é 1, né? Mas eu estou fazendo, deixa assim. Vamos lá, aqui 0,002 vezes 1 ao quadrado. E aí fecho aqui. E aí depois eu fecho de novo. E aí divido por 2. E aí aperto igual. Tá aqui a resposta. Esse valor aqui eu vou colocar lá na memória, na memória A, tá? Na memória A. Para mim colocar na memória A é bem fácil, ó. É só é é o mesmo jeito de colocar naquelas memórias antigas. É o Shift e o Storage, o STO é Storage, que é de estocar. Clica aqui no Storage e aí clica na teclinha A. E aí ele até mostra pra gente aqui, ó. Ah, eu estou pegando a resposta, que é o answer, e estou colocando no lugar do A, tá? E aí então ele já fez, já quando ele mostrou aqui, porque ele já fez isso. Então tu pode até apagar aqui. Então a gente já colocou a força iônica ali na memória, no lugar do A. E agora a gente vai fazer o próximo cálculo, que é calcular a equação de Debye-Equal, né? Para descobrir qual é o coeficiente de atividade do nitrato, que é essa conta aqui de baixo, ó. Essa parte aqui, ó. Então agora eu zerei ali e eu vou fazer essa conta aqui, ó. Primeiro eu faço essa parte da conta aqui, né?
Então eu faço, aqui eu vou botar entre parênteses, né, em cima, parênteses, 0,51 vezes o 1 ao quadrado, que é a carga do nitrato, né, 1 ao quadrado, vezes a raiz quadrada, tá aqui, ó, raiz quadrada, aí a raiz já abre um parentinho ali, porque esse parentezinho aqui é só da raiz, né, o que tá dentro da raiz. Em vez de digitar aquele número lá, eu puxo a memória, ó, alfa e a memóriazinha A ali, tá vendo? Vai aparecer um A lá, né? O A é o que eu guardei na memória, que era a força iônica. Aí eu fecho o parênteses, que é o parênteses da raiz, e fecho mais um parênteses, que era o parênteses do início do cálculo lá. E aí eu venho aqui dividido, aí aqui eu abro um parênteses, e aí é o 1 mais, e abro o outro parênteses. Que é toda essa parte da conta aqui, ó, tá? E aí eu coloco 0,33 vezes o diâmetro do nitrato hidratado é 3 angstrom, foi dado no exercício. Então é vezes 3, vezes a raiz quadrada, e aí aqui é de novo o valor do A, ó. Shift, é a força iônica que eu guardei no lugar do A lá, entendeu? Vou fechar aqui, e esse parênteses aqui fechou esse da raiz, eu vou fechar mais um, esse que eu fechei fechou esse aqui do 0,33, mas lembrem que tem mais um lá, ó, que eu abri aqui antes do 1, né? Então aqui, ó, fecha aqui de novo, tá? E tá feita a conta aqui, ó. Toda essa parte aqui tá feito lá. Vou apertar aqui, tá aqui a resposta, ó, 0,021. Tá vendo lá? Ó, certinho, ó. Quero guardar isso aqui no B. Então eu venho aqui, ó, Shift, Storage e aqui o B. Ó, a resposta ele tá indo para a letra B. Feito o brick, 0 aqui. No A da calculadora, eu tô com esse valor aqui em verdinho. No B da calculadora, eu tô com esse valor aqui. E agora o meu próximo cálculo é calcular a atividade, porque lá no material do PowerPoint, ó, a gente acabou de fazer isso aqui, ó. O primeiro cálculo a gente calculou isso aqui. Segundo cálculo eu acabei de calcular. Ah, não, faltou algum detalhe. Só fiz essa parte aqui, né? Falta o 10 na menos ali, né? Mas eu vou calcular isso daqui, que é a coeficiente de atividade, e depois eu vou fazer o A vezes o coeficiente de atividade, tá? Deixa eu voltar para a calculadora aqui que eu não fiz todo o serviço, né? Parei. Na verdade eu só cheguei aqui, né? O 0,021. E aqui eu vou pegar então e fazer o seguinte, ó. Agora o meu próximo cálculo é Shift, ó, o inverso da função logarítmica, que é o 10 elevado a um número, só que esse número aqui tem que ser negativo, ó. E aí então eu faço na menos, que é o menos esse aqui, né? Não é esse menos aqui, ó. É esse menusinho aqui. E aí esse valor aqui eu coloquei na memória B, lembram? Então, por que eu acho que é bem útil usar as memórias? Porque muitas vezes os números têm várias casas após a vírgula, às vezes tu fica arredondando, arredondando, arredondando. Então, se tu já aprenda a usar a calculadora que tu comprou, né? Tu já comprou um troço, não vai, tem que saber usar. Então, a gente pode vir aqui no alfa e colocar o valor do B, tá? Ó, menos aqui o do B, fecha o parênteses ali, ele vai fazer 10 na menos o valor que estava em B ali, que era esse 0,021. E aí tu aperta o igual aqui, ó. Tá aqui o 0,95, tá vendo ali, ó? Esse valor aqui eu posso guardar ele na memória C. Para mim guardar ele, eu venho aqui, ó, Shift, Storage, vou guardar ele em C, ó. Guardei esse valor ali no C. 0 aqui. Por que eu guardei ele em C? Porque para mim descobrir a atividade do ânion nitrato, basta eu pegar a concentração dele e multiplicar pelo coeficiente de atividade, que é esse que eu acabei de calcular aqui. Qual que é a concentração do ânion nitrato? Bom, se eu tenho uma solução de nitrato de potássio a 0,002 molar, a cada 1 mol desse sal aqui, quando ele se solubiliza, ele gera 1 mol de potássio e também 1 mol de nitrato. Portanto, a concentração de nitrato ao solubilizar todo o sal vai ser exatamente 0,002. Lembram disso? Que eu tinha feito aquela hora ali, né? Então, é isso. A concentração do nitrato vai ser 0,002 molar, né? Lembram daquela explicação que eu fiz aquela hora ali, né? Então, aquela explicação vale sempre, né? Vocês sempre tem que ter em mente aquele tipo de explicação ali, que é escrever a reaçãozinha de dissociação do sal. Então, o cálculo está aqui, ó. Qual a concentração do ânion nitrato? 0,002 molar. Eu tirei a interpretação daqui.
vezes o quê? Vezes o coeficiente de atividade que a gente acabou de calcular. Deu uma trabalheira para chegar nesse número aqui. Então, na real, a atividade do ânion nitrato vai ser a concentração dele vezes esse coeficiente. E eu vou fazer isso aqui agora. Eu vou fazer a conta 0,002 vezes... Só que em vez de digitar esse número aqui eu guardei na memória C, lembram? Então, vezes o que eu coloquei em C. E aí eu vou dar o igual, ó. E tá aqui a resposta, ó. 1,9 vezes 10 na menos 3. Tá? 1,9 vezes 10 na menos 3. Que é a mesma coisa que escrever desse jeito aqui, ó. O 10 na menos 3 quer dizer que é esse número aqui dividido 3 vezes por 10. Ou seja, a vírgula vai vir para cá uma casa, outra casa e outra casa. Então eu poderia escrever assim, ó, 0,0019. Entenderam? Mas é a mesma coisa. Então aqui está escrito na exponencial, né? Isso aqui é uma das coisas que a gente configura na calculadora também. Inclusive aqui tem umas opções, deixa eu ver se mexendo aqui. Não, aqui não vai dar, só vai ficar assim. Não. Tem que mexer na configuração mesmo. Mas não, nesse caso eu gosto que deixem assim na exponencial mesmo, não tem problema. Tá? Então agora a gente acabou de calcular a atividade do ânion nitrato, perfeito, certo? Eu me lembrei de uma coisa que eu falei aquela hora e me lembrei. Quando eu baixei essa calculadora aqui, mas eu me lembro das calculadoras que eu comprei, eu acho que elas não vêm assim. Mas essa aqui veio assim. Eu acho que a de vocês não tá assim como estava essa daqui. Sabe como é que essa calculadora estava? Ela estava assim, ó. Algumas configurações a gente mexe aqui, né? Primeiro eu quero dizer para vocês o seguinte, ó. Se alguém pegou a calculadora de vocês, fuçou, mexeu lá, começou a mexer à toa, uma coisa que tu pode fazer é vir aqui, ó, Mode, e para deixar a tua calculadora para fazer cálculo comum, os cálculos que a gente vai usar na disciplina aqui, sempre a tua calculadora tu clica em Mode e deixa ela em Comp. Comp aqui é o modo comum, dos cálculos comuns aqui, ó, a álgebra normal. Então tu vem aqui, ó, Mode, e clica no número 1. Então ela está no modo comum aqui, tá? Só que outras alternativas de configuração, elas estão aqui em Shift Setup. Então aqui a gente tem outras alternativas. E essa calculadora aqui que eu baixei, ela veio num método fracionário, que é esse método aqui, que é trabalhar com frações. Ele até é legalzinho, assim, mas depende do que tu quer fazer, né? Eu acho que não é o nosso caso da química analítica, então aqui não... Tipo aqui, até eu vou escolher esse método para mostrar como é que ela estava quando eu baixei ela. Tu manda ele fazer um cálculo de 5 dividido por 2, e em vez dele te dizer que é 2,5, ele bota o 5 dividido por 2. Ele te mostra tudo em fração. E algumas coisas influenciam, sabe? Às vezes tu quer tirar a raiz quadrada de uma coisa. Aí tu fica digitando as coisas ali e ela tá sempre dentro da raiz ali, ó. Tá vendo que a raiz vai aumentando lá? Porque ele pensa em trabalhar em fração, sabe? E aí tu tem que... Eu nem vou explicar essa parte aqui, não vem ao caso explicar essa parte aqui. Mas se alguém tá com a calculadora assim, ó, tu faz 5 dividido por 2. Em vez de dar 2,5 aparece isso aqui, é só tu vir aqui em Shift, Setup, e colocar ele nesse modo inline aqui. Line quer dizer fazer as contas em linha. É facilitar a vida da gente, não é para pensar em fração. Aqui a calculadora pensa em frações. Não que ele não faça cálculo em fração aqui em linha. Isso aqui é uma fração, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Ele faz cálculo de fração, tudo. É que a calculadora trabalha no modelo de fração, na escrita dela. E isso muda o jeito de digitar os cálculos. Então, para muita gente pode ser mais legal, assim. Mas no nosso caso, não. Então, no nosso caso, o melhor é deixar inline aqui, ó. Inline. Então, eu venho aqui, ó. Cliquei Shift Setup e só clico no 2 ali, ó. Esses setup aqui, eu não me lembro tudo de cabeça, né? Mas aqui, ó. Aqui é trabalhar em gradiano, aqui é trabalhar em radiano, aqui o fixo. Fixo, tu vai fixar quantas casas após a vírgula tu quer colocar. O SCI é para dizer o número de algarismos significativo, se não me engano. O normal também é um pouco o número de algarismo significativo. E quer dizer o seguinte, assim, ó, quantas casas após a vírgula tu quer que mostre? Aí tu mexe no normal. Eu já digo para vocês aqui, ó, não mexa em nenhum desses três aqui. Não faz sentido. É muita, como é que eu vou dizer? É muito preciosismo mexer nessa coisa aqui. Deixa o normal dela que é o melhor. Não mexam nisso. Nunca mexam nesses aqui. Só mexam nesse caso tenha vindo torto ali. E depois a gente tem mais outras opções aqui que é... Aqui tem coisas que eu ensino. Aqui é um método de fração que não interessa, mas aqui, por exemplo, eu tenho uma disciplina, eu também dou aula de estatística. E eu ensino a fazer um monte de coisa de estatística aqui nessa calculadora. A gente vai ter que entrar nesse modo estatística. E outra coisa que eu ensino é esse modo aqui, ó. Que aqui está escrito...
Não. Pera aí. Eu acho que ele está direto no mode aqui. Eu acho que é esse table aqui, ó. É. Esse modo table aqui é o modo... Não é esse modo aqui. Tem um modo que é de... Não, mas é no estatística. Tô louco. É dentro do estatística o cara faz regressão linear, é. Não, é dentro do estatística, tá? Não precisa usar esse modo aqui. Então eu vou tirar desse modo aqui, não é o modo table. Vou deixar no modo 1. Sempre deixem no 1 ali, tá? E, bom, então é isso. Vou fechar esse vídeo aqui.